Bem-vindos a mais um episódio do podcast Franquia de Fato, comigo, Otávio Panquesto. E hoje eu trago aqui um convidado muito especial, mais uma vez de fora de Brasília, vindo aqui para prestigiar o nosso podcast. Bernardo Ataíde, CEO da Cash Track, que é um parceiro de finanças que a gente tem, né, hoje. Muito obrigado, Bernardo, por você estar aqui com a gente hoje. Acho que vai ser bem interessante a gente falar sobre esse assunto aí tão polêmico. Eu que te agradeço, Otávio. Primeiramente, obrigado pela disponibilidade, obrigado por toda a atenção que você deu não só para mim, mas para o time da Cash Track. Tem sido muito bacana até o momento. Bom, para a gente contextualizar primeiro, a gente vai falar de finanças de empresa, de pessoas no geral. Sim. Né? Porque a grande maioria das pessoas, sendo empresários ou não, sempre tem uma dificuldade muito grande com essa questão financeira. Eu mesmo tinha uma dificuldade enorme. Perfeito. Né? E para mim era uma coisa mesmo que eu não conseguia ter aquela rotina de controle, né? Que você vai colocando ali tudo certinho e tal, eu não conseguia isso. Então para mim era uma dificuldade enorme. Perfeito, cara. Essa é uma dificuldade sua e de todo empreendedor brasileiro, né? Independente do tamanho, mas ela é superável e não tem que ser tão difícil. Então, quando a gente fundou a Cash Track, a gente começou em cima de uma metodologia de simplificação de controle. Eu acho que a gente vai falar um monte sobre como simplificar a sua rotina de controle de maneira assertiva para que você consiga tomar decisões e ler a sua empresa pelos números. Mas você fala simplificar a rotina, é o cara colocar, por exemplo... Eu vou te falar o que eu fazia. Tá. Eu andava com papel no bolso praticamente, então tudo que eu gastava, o que eu fazia, eu ia lá, anotava e tal, então era essa maneira que eu conseguia fazer esse controle. Tá ótimo. Só que ela não era tão assertiva, por quê? Porque eu esquecia de anotar, esqueci de fazer alguma coisa, às vezes esqueci de passar pra planilha, que eu usava muita planilha. Beleza, e assim, e quando você passava pra planilha que seja, o X não tá em anotar ou não, tá? O que você faz com isso depois que você anotou? Então eu tinha uma cliente que tinha uma ótica há 20 anos e ela anotou tudo que ela gastava nos últimos 20 anos, ela anotava e ela chegou orgulhosa, me entregando o caderno dela, tá aqui, ó. Se a gente usar isso aqui vai ter bastante coisa. Eu falei, exatamente. Quantas vezes a senhora pegou esse caderno e olhou para trás dele? Para entender o que a senhora ia fazer para frente. É aí que está o grande desafio. Então, primeiro simplificar o preenchimento e otimizar o preenchimento para depois tomar decisão com ele. Então, não é sobre finanças, é sobre números. Tudo que você fizer dentro de uma empresa, você vai passar pelos números dela, não tem como. Né? Você chegar a falar de CAC, falar de LTV, falar de custo médio, falar de margem de contribuição, se você não sabe nem quanto tem no caixa hoje. Então, o grande X, o grande desafio é como você consolida tudo que você já fez com o seu fluxo de caixa, que é a melhor ferramenta. E aí os contadores vão né, ficar um pouco chateados comigo, mas assim, pequenos e médios negócios tem que olhar pelo caixa. E na verdade, você ter um caixa assertivo facilita a vida do contador, porque quando você manda os dados para fechamento para ele, você manda o caixa conciliado. Isso é um problema crônico na entrega da contabilidade no Brasil hoje. O caixa não chega conciliado para o cara, ele vai fazer com base em nota fiscal, então ele soma tudo de nota que entrou, nota que saiu, mas nem sempre aquilo corresponde com a realidade da empresa. Entrada em dinheiro, o que ficou no contas a pagar, o contas a receber, o que veio sem nota. Então isso é o dia a dia do pequeno e do médio empreendedor. Se ele não passa isso para a contabilidade, ele está subutilizando a contabilidade dele e ele está subutilizando uma excelente ferramenta que é o fluxo de caixa para tomar decisão, para que ele consiga ler a empresa dele pelos números. E isso, por exemplo, para o cara ter esse controle, passar isso tudo para um contador, por exemplo, com o sistema é muito mais fácil, né? Com o sistema é muito mais fácil, sem dúvida. E na questão que você falou, não seria só disciplina. Ou seja, se eu fosse um cara disciplinado e tivesse tudo como a senhorinha que você falou... Não ia resolver nada. Não ia adiantar Você ia ter nada. um bolão de anotações e não ia conseguir tomar decisões em cima dela. E assim, ter um sistema é a solução? Também não. Não é a solução. Ele vai te direcionar para resolver o problema. O número, ele não é a ferramenta. O número, ele é a linguagem. É como você consegue, mais uma vez, ler a empresa pelo número. Então, se você começa a entender os seus números, tem um aspecto pedagógico ali diário. Né? Não precisa ser 1 hora por dia. Se você para conciliar o seu extrato 5 minutos por dia, você vai começar a identificar uma série de oportunidades, tanto de redução de custo quanto de aumento de receita. Pô, esse produto aqui está vendendo mais, pô, esse produto aqui eu podia ter comprado de outro jeito, eu podia ter esticado esse pagamento. Isso é só o hábito da leitura do seu extrato bancário.
Agora, como você lê o seu extrato bancário, é aí que está o grande gap entre o empreendedor e a ferramenta, né? Porque como é que funciona isso hoje? A gente tem de um lado o Excel, a planilhinha, o caderno, que muita gente ainda usa, né? Que muita gente ainda usa e assim, sendo bem utilizado, ele pode ser efetivo. Eu já tive clientes que usavam bem a planilha. Só que do outro lado, você vai ter sistemas extremamente complexos. CPC, IFRS, tudo que você tem de premissa contábil, de premissa financeira, ele está embarcado naquele sistema. Mas no meio que é esse? Eu sou leigo, então o que sem que é problema CPC, nenhum, é o assim? Código de Pronunciamentos Contábeis, ele vai estar amarrado a isso. E a realidade do pequeno empreendedor não conversa com essa realidade. Tem até um caso muito engraçado que eu estava num evento em São Paulo e um cara perguntou, ele tinha uma prestação de serviço, e ele falou, eu não estou entendendo para onde está indo meu dinheiro, eu queria saber por onde que eu começo a estudar isso aí. E aí o palestrante falou base e competência. Né? Assim, a base competência é um registro contábil de resultado. E aí a resposta do cara foi, não, meu time é competente pra caramba. Eu acho que eu falaria a mesma coisa. Assim, nem isso ele sabia, entendeu? Assim, e você querer esperar de um cara desse, que ele vai entender de custo médio, de base competência, de conciliação contábil, é muito. O que esse cara precisava? De um fluxo de caixa bem organizado. Então, principalmente na prestação de serviço, a base competência não existe. Então, o fluxo de caixa, estando bem organizado, ele vai te dar todas as informações que você precisa para tomar decisões de próximos passos. Esse é o grande desafio. Não é só, eu tenho dificuldade, não é só, eu não consigo pegar essa informação que está aqui na minha frente e fazer nada com ela. Qual é a ferramenta correta, qual é o mínimo. Eu atuei, né, até depois quero passar um pouquinho aqui na minha história, mas atuei como executivo de multinacionais, startups de grande porte, e sempre falava com o meu time qual é o mínimo de governança que você tem que ter para não parar o crescimento. Então não adianta você querer pegar a realidade de uma multinacional presente em todos os continentes e tentar aplicar uma startup que está sendo investida de fora já, que ela já cresceu o suficiente para ser investida de fora. Ela tem que crescer, ela tem urgência. E essa startup olha o quê? Olha o caixa. Então, uma startup que já está tendo toda essa representatividade, está super preocupada com o resultado do caixa dela, e você está recebendo instruções de base contábil, balanço, DRE, o fluxo de caixa é o que alimenta todo esse caminho, é o que trilha tudo que você precisa saber, às vezes até para aprofundar os seus conhecimentos, caso seja necessário no futuro. Mas agora, tem até um vídeo do Lázaro falando de, não, se você fatura até 100 mil reais, é controle de entrada e saída. Se você fatura um pouquinho mais do que isso, aí já começa a olhar o quanto a pagar e o quanto a receber. Você consegue fazer tudo isso pelo caixa. Então esse é o grande desafio, é como você consegue ler o fluxo de caixa de modo que você consiga tomar decisões e dar os próximos passos para fazer a sua empresa crescer. Eu, com 14 anos de financista, te digo sem medo de errar, foca na venda, não para ficar olhando o número, não perde tempo com o financeiro se você tem um pequeno e médio negócio. Tenha o Mas aí, só te interrompendo, desculpa, as pessoas ficam putas quando eu interrompo. Eu não, cara, a gente tá Mas eu não entro naquele tranquilo. caso, por exemplo, do cara que vende e não sabe onde está o dinheiro. E aonde que você vai pegar isso aí? No fluxo de caixa. Então, se você tem uma organização correta do fluxo de caixa, você consegue ver que você está vendendo e não ganhando dinheiro. Vou até te dar um exemplo prático agora. Entrou uma cliente recente na Cash Track e eu faço alguns sorteios ali para dar mentoria e... Para mim eu ganho 2 vezes, né? Porque aí eu consigo pegar como otimizar a minha ferramenta, mas eu também consigo viver a realidade de mais negócios. Hoje eu já dei mentoria, entre mentoria e consultoria eu já falei com mais de 100 empresas. Então assim, eu acho difícil de achar um cara que viveu tanto a realidade de pequenos e médios negócios na ponta do financeiro. Eu tenho até umas histórias legais sobre isso aí, na ponta do financeiro do que eu. Então o que essa cliente me falou? Ela falou, não, eu estou botando 30% de margem em cima do meu produto, chega no final do mês e não sobra nada. E aí o que a Cash Track te entrega? Uma organização assertiva dos dados. Então só seguindo a rota de preenchimento da Cash Track, ela já vai te mostrar aonde estão os seus gaps. E aí o que acontecia? Ela de fato estava botando 30% de margem na precificação, estava tomando um pênalti de 20% de comissão e não botou os custos fixos. Isso no gráfico de cascata ficou super claro. Então, e as mentorias que eu dou na Cash Track são de 45 minutos. Em 45 minutos ela saiu com um plano de ação
para conseguir reverter aquele cenário. Quer dizer que ela tem que parar de pagar a comissão? Não, ela vai quebrar. 50% do faturamento dela estava atrelado às comissões. Então ela tem que achar maneiras de aumentar a receita, ou seja, focar na venda na linha que é dela. Então é tráfego pago, é mídia, é você conseguir fazer o seu produto crescer em outras frentes, e ela não tinha percebido o quanto que a comissão estava impactando no resultado dela. Então em 45 minutos a gente analisou o resultado, ela já tinha feito todo o preenchimento, então é muito importante até para o cliente que chega, o usuário que chega de mentoria, que ele tenha preenchido ali pelo menos 1-2 meses dentro da Cash Track para que a gente consiga ler o número dele, mas em 45 minutos a gente tinha um plano de ação para reverter o cenário da empresa dela completamente, né? Para que ela tenha sobra, para que ela tenha dinheiro. Então, Otávio, para começar a destrinchar essa construção, para acelerar o entendimento, existem, primeiro, qual é a ferramenta financeira mais familiar para o empreendedor? Assim, se você pensar, qual é a coisa que eu olho e eu entendo o que está acontecendo ali? Isso seria o sistema do banco? É um começo. Mas o extrato bancário, certo? A ferramenta, o extrato bancário está aqui desde antes de eu ser empreendedor. Então o extrato bancário é a melhor ferramenta que eu tenho, considerando o conhecimento que eu tenho naquele momento. Beleza. Se eu pego esse extrato bancário e eu consigo segregar ele em 6 grandes grupos, eu tenho uma excelente ferramenta de tomada de decisão. Receita. Grupos, categorias, né? A Cash Track chama de categorias. Isso já está pré-classificado na Cash Track também, porque a Cash Track é uma metodologia, né? Então todo esse meu conhecimento dos últimos 12 anos de consultoria eu coloquei num app. Então vamos lá, eu tenho 6 grandes grupos. Quais são? Receita, impostos, e aí um ponto importante para você que é empreendedor. Se você é empreendedor do simples ou presumido, logo depois da receita, já bota o pagamento do imposto do simples e o pagamento do imposto do presumido. Por quê? Porque eles são diretamente proporcionais à sua receita. Não tem por que você esperar até a última linha. A gente vai já construir esse racional. Então vamos lá. Receita, impostos, gastos variáveis. O que são os seus gastos variáveis? São os gastos que você tem para criar um produto. São os gastos que você tem para vender. São os gastos que você tem para vender. Então, suponhamos, você tem uma hamburgueria ou uma pizzaria. Você tem uma pizzaria, Otávio. O que são os seus gastos variáveis? O preço de custo, né? Ainda não chegamos em preço de custo. O que eu acho legal... Você está falando que é de conta de energia, de funcionário? Também não. Também não. O que eu acho que é legal na nossa metodologia? Você começa com afirmações para depois fazer análise. Então, o que são gastos variáveis para o cara que tem uma pizzaria? Massa, tomate, calabresa, ketchup, insumos para fazer o produto. Insumos para fazer aquele produto rodar. Uhum. E aí eu entendo que isso dentro da contabilidade vai passar por cento de custo e tal. Olha no caixa, cara. Então, pequenos e médios negócios, separa só esse. O que você gasta para fazer aquilo ali virar um produto? Beleza. Daí depois a gente entra em gastos fixos. O que são os gastos fixos? Primariamente, são todos aqueles gastos que você tem no primeiro dia do mês. Aluguel, pessoal, independente se você vendeu ou não, energia, água, isso tudo vai passar lá dentro. E aí uma coisa que a galera acaba confundindo muito é o variável com o extraordinário. Então vamos voltar à afirmação e não à construção do conceito. O que é o variável? É o que você gasta para vender. Né? Então, comissão também, inclusive, você gasta para vender. Todo esse bolinho de variável e impostos, a gente está deixando logo depois da receita. Então, você tem tudo aquilo ali. E aí o cara pega o extraordinário e fala, isso aqui é um variável. Não, isso é só um extraordinário, mas ele é fixo. E o que seria extraordinário? Suponhamos aqui, quebrou uma câmera do estúdio. E eles vão ter que pagar alguém. Ali naquele mês. Exato, que não vai acontecer nos meses subsequentes. Mas isso aí você classifica dentro do seu planinho de contas. Mas ele é um gasto fixo. Né? Não é porque quebrou o produto que você vai ficar gastando isso à medida que você vende mais horas de estúdio. Então, ele continua sendo um gasto fixo. Beleza, tem os gastos fixos separados e aí depois os gastos com pessoal. Lá na última linha, soma todo o bololô de tudo que entrou de gasto com pessoal. Então, perceba, eu saí do extrato e te pedi para separar em 6 grandes grupos. O último ainda faltou, que é a dívida. Né? Você precisa separar do seu resultado operacional a sua dívida. Então o que o cara não consegue ver quando ele está perdido no extrato dele?
que a operação dele dá dinheiro, mas a carga de dívida está muito alta. Então, as empresas não foram feitas para quebrar, você não precisa resolver aquilo aquele mês. Ela foi feita para durar para sempre, pô. É um princípio contábil. Então, estica a dívida o máximo possível, joga ela lá. Se você me deu 98 meses para pagar, tem como ser 120 e 6 meses de carência, estica a dívida. Ah, vai aumentar o custo da dívida. Calma, a gente está olhando segregação do modelo. Estou fazendo... Aí, na verdade, ele não pode determinar a saúde da empresa dele levando em conta uma prestação de dívida, por exemplo, dentro do fluxo que ele tem ali de jeito financeiro. nenhum. Qual é a capacidade? Arrancar aquilo ali e analisar o resto. E esse é um ponto super interessante, assim, até porque eu sinto essa dor com todo empreendedor que eu converso. Dívida é problema. Dívida é ruim. Dívida é coisa que... dívida não. Dívida é vida, cara. Qual é, Otávio? Dívida é vida. Dívida é vida. Essa foi boa. Dívida é vida. Mas se você não souber fazer, é bola de neve. Aí são 2 grandes exemplos. Qual é o dinheiro mais barato que tem? O do sócio ou do banco? O que você acha? Chuta aí. Mais barato, se o sócio não me cobrar juros, é o do sócio. Quando você bota o dinheiro numa sociedade, quantos por cento você quer por mês? Nada. Você quer 20%, 30%? Não, é do sócio. Ué, pô, mas você não quer que aquele dinheiro vire dinheiro? Não, se a gente botou dinheiro junto... Você está falando para eu pagar para ele? Não, ou como dinheiro rendimento? Para operação, dinheiro para operação. Que eu quero ter de retorno. Exato. Você não tem sócio. Qual é o dinheiro mais barato? O seu ou do banco? Se você bota dinheiro numa operação, você quer mais 20%. Barato é o meu. Você quer 20% e 30%. Isso é um dinheiro caro, pô. O banco quer quanto? Ah, você está falando que o meu dinheiro... 1,69, 2, 2,3. O dinheiro mais barato que tem... Você segura o seu e gasta do outro. Exato. Se você segura o seu, você começa já inicialmente... É o dinheiro barato, né? O primeiro conceito de giro, né? Que, opa, eu preciso garantir o giro. Então, você fazer giro com dívida é loucura, pô. Assim, óbvio, tem paralelos, mas se você não entende de finanças e você faz dívida para fazer giro, é uma questão de tempo até aquilo virar um problema. Mas você ainda consegue dinheiro barato em banco hoje, cara, do jeito que tá aí. Mais barato do que o sócio e que pague a sua operação e ainda te faça ter dinheiro. Esse é o X da dívida. Então, por que a dívida é importante para que negócios cresçam? Porque ela acelera o crescimento. É um dinheiro que você não teria para colocar naquele momento, por exemplo. Eu fiz muita dívida para montar negócio. Perfeito. Algumas deram certo, algumas deram errado, as coisas foram caminhando. Sempre mas assim, um dinheiro barato, né? Com financiamentos normalmente do governo. O que a gente tem que fazer isso tudo encaixar? Passando nos 6 pilares, o último pilar antes do resultado é o da dívida. Então, se toda a operação se pagou a dívida, sobrou dinheiro para você, quem financiou a operação foi o banco, não foi você. Você não botou o seu na reta. Né? Daí, essa aqui é fogo de colocar no podcast, mas ninguém vai preso por dívida. Cuidado com essa afirmação, empreendedor. Mas assim, você saber fazer... Só se for de alimentos, aí vai. Aí vai com certeza. Não, cara, mas assim, precisa... E a gente vai chegar lá na dívida, mas se a gente tá instruindo um cara a fazer conteúdos financeiros, dívida é a última coisa que a gente vai olhar. Né? Assim, se for, obviamente, dentro da consultoria, é a primeira coisa que eu vou olhar. Né? Inclusive, é onde eu mais gero valor, que é o que a gente chama de quick wins para os meus clientes. Aí eu vou lá e remapeio a dívida e estico. Nem sempre é a melhor taxa, mas ela esticada garante que a minha operação pague o custo da dívida e sobe o dinheiro para mim. Mas aí exige um nível de refinamento financeiro que não é o intuito aqui. Eu estou separando em 6 grandes grupos, certo? Uhum. Receita, impostos, variável, fixos, pessoal e dívida. Se eu separei isso aqui, eu traço um corte aqui em receita, impostos e variáveis. Isso aqui se chama margem de contribuição. O que é a margem de contribuição? Quanto sobrou do seu negócio depois que você pagou os insumos, como você colocou. Uhum. Então, por que essa informação é importante? Tem negócio que o cara nem viu que ele está pagando para vender. Então, imagina que se eu somo impostos e variável e dá um número negativo, o que vai acontecer se eu aumentar a receita? Esse número vai ficar mais negativo. Porque se eu estou vendendo 100 e perdendo 20, se eu vender 200, eu vou perder 40, porque eu vou ter o custo da venda de 200. Ele consegue chegar, por exemplo, que ele está com uma precificação errada. Está com uma precificação errada. Entende como o caixa é sensível? O caixa é a rainha. Né? Se a gente sempre ouviu aquele negócio que o caixa é rei, o rei é a DRE. A DRE ela é relativamente estática, que é a demonstração de resultado do exercício.
O caixa se movimenta pelo tabuleiro todo o tempo inteiro. Então, por exemplo, na minha metodologia, eu digo que pequenos e médios negócios nem precisam olhar estoque para entender se o estoque está sendo efetivo ou não. Esse é um ponto que toda vez que eu falo isso, o cara torce o nariz. Toda vez que eu explico como fazer, o cara fala, puta merda, entendi. Por quê? Vamos pegar um restaurante como exemplo. Posso entrar nessa seara? Vamos pegar um restaurante como exemplo. Quantos restaurantes você já teve, já trabalhou na área de alimentação, tem que ter mais de 30 dias de estoque? É só se o cara quiser perder dinheiro. Né? Só se o cara quiser perder dinheiro. Olha o caixa aí de novo, a gente já voltou pro caixa. Então, se o cara quiser eu até fazia estoque há muitos anos atrás, quando era outra época, né? No tempo das vacas gordas. Então eu comprava, fazia um estoquezinho ali e tal, mas hoje eu acho que ninguém faz, cara. E assim, em 90% dos cenários não vai ser saudável você fazer estoque em restaurante. Então assim, beleza, eu faço 60 dias de estoque, então vamos fazer esse recorte de 2 meses de caixa. Então você concorda comigo que tudo que entrou no seu estoque tem que sair dentro do mesmo mês? Se eu tenho que ter menos de 30 dias de estoque? Tem que sair? Eu te pergunto. Numa operação saudável, numa operação otimizada, sim. E aí se não sair, como que eu vou pegar? Pelo caixa. Por quê? Quando eu fui precificar o meu produto, suponhamos que todo o meu custo deu R$5. Né? Porque senão fura toda essa conta aqui. Perfeito. No caixa. Eu estou controlando estoque pelo caixa. Inclusive eu tenho uma história bem legal de controlar estoque pelo caixa aqui. Não posso contar ela com detalhes, mas vou terminar a explicação e contar a história. Beleza. Então se eu tenho um produto que foi R$5 de custo de produto, lá na minha precificação, que é um problema também, né? Como que o cara faz a precificação conversar com o fluxo de caixa? Né? Assim, como que o cara entende se aquela precificação está certa? Pelo caixa. De novo pelo caixa. Como? Suponhamos que eu tenho um produto que me custa R$5 para fazer e eu vendo ele a R$10. Né? E R$5 eu já botei o imposto aqui para facilitar. Tá? Então quer dizer que naquela minha margem de contribuição está dando 50%, certo? Metade dos R$10. Quando eu faço a separação de receita, impostos e gastos variáveis, o que vai sobrar ali, se eu vender R$1.000, tem que sobrar R$500. Perfeito. Estou olhando só até a margem de contribuição e estou controlando o estoque. Entrou no mês 1, tendência é muito importante. Entrou no mês 1, eu vendi 1.000, bateu 500, ou seja, eu rodei produto pra caramba, vendi uma porrada daquele de R$10, bateu 500, chegou na margem de contribuição 50%. Opa, minha precificação bateu. Afirmação. Eu não estou fazendo análise, eu estou afirmando. Pô, parece que está batendo. Entrou no mês seguinte, vendi os mesmos 1.000 e gastei R$600. Peraí, o que aconteceu aqui? A minha margem devia estar em 50%. Estou olhando o caixa. Então só pode ser o estoque. O imposto seguiu a mesma linha de imposto, né? Não teve nenhuma variação, só pode ser o estoque. Comecei a analisar o estoque pelo caixa. Pequenos e médios negócios conseguem analisar o estoque pelo caixa. Bateu 4 meses, deu R$400. Ué, tem alguma coisa furada aqui. Ou será que passou de um mês para o outro? E aí, olha o aspecto pedagógico de uma análise tão simples. Soma tudo que você comprou de tomate, de massa, de ketchup, não sei o que. E aí você, peraí, sobrou estoque? O meu estoque está barrigando ou eu realmente gastei menos? Aí você vai lá e olha, né? Porque assim, o cara que tem um restaurante, ele não tem um estoque de 800 metros quadrados, ele tem uma salinha, pô. Então, pô, será que tem alguma coisa aqui que não está fazendo sentido? Então, e aí o cara, para pegar isso, ele teria que fazer um inventário então da loja e ver. Aí eu saí de uma afirmação para uma análise assertiva. Peraí, o que está batendo aqui? Aonde que está errado esse negócio? E aí você já vai saindo do macro para o micro. Eu olhei o caixa, peguei que pode ter alguma coisa e aí eu vou lá olhar. Eu não vou pegar o custo médio, toda a nota que entrou, piriri pararó, e aí não bate com DRE. Não, olhei o caixa, eu fui olhando o caixa. E aí eu vou olhando pelo trend. Inclusive teve um cliente de consultoria que ele era exatamente isso. Ele tinha um produto e aí o produto correspondia, o custo do produto correspondia a 50% e ficava 50, 50, 50, 90, 50, 50, 50, 90. E eu, olha, cara, e era um produto, não era um produto perecível, né? Era um produto que você conseguia pegar, né? Então, assim, sinceramente, não me parece um descontrole de estoque. Me parece que tem alguém te roubando. Nossa, sério? E era uma operação grande, não era uma operação pequena, mas de um produto só, né? Tava muito mais atrelado ao serviço que ele entregava do que ao produto que vinha junto do serviço. Eu acho que tem alguém te roubando. Aí
passou, né? Foi uma reunião de consultoria, na próxima reunião ele, cara, né, que tava mesmo? E foi fulano, eu falei, pô, olha aí, cara, pegamos pelo caixa e tal. Mas eu já fui na casa dele, aí eu vou não sei o que, eu falei, pelo amor de Deus, não foi isso não, cara. Cara, esse cara é terrível. Aí eu já, não, peraí, tá bom, ó, eu tô com muito volume agora, tá, vai que eu erro alguma coisa aqui, o cara vai bater lá em casa, não, então, só pelo caixa você consegue pegar. Então esse é o grande desafio, de você entender que da planilha pro software refinado, complexo e extremamente caro, existe um mundo no meio que é o fluxo de caixa, que é onde a Cash Track ataca. É exatamente aqui, o que a maioria da nossa base de clientes na Cash Track hoje são contadores e BPOs, prestadores de serviço. Por quê? Porque a gente facilita muito a vida deles. E a gente pode facilitar a vida do empreendedor também. Porque o cara pega o cliente dele e joga toda a informação dentro da Cash e o caixa sai batido. Por quê? Porque aí a gente entra na minha história, né, de eu ter passado pelos japoneses e tal. Conta um pouquinho dessa história aí. Ah, legal, Como é que você entrou nesse mundo financeiro? Então, cara, assim, quando eu era moleque, né, nunca... A minha família tem uma condição boa, mas não boa o suficiente para que eu não precise ralar para ter as minhas coisas. Então eu sempre gostei da ideia do pulo do gato. Sabe qual é o pulo do gato aqui? Morava em Manaus, trabalhava no Distrito Industrial. Antes disso eu fui atendente de academia. Depois eu trabalhei pintando criança em supermercado, que dava mó grana. Sério? Dava mó dinheirão, pô, não tinha nada. Aí é o negócio, ó, pintar criança. 500 conto eu ganhava no final de semana para pintar criança, pô. Não é todo mundo que sabe desenhar, né? Eu já tirava a graninha, paguei minha carteira, pagava minhas coisas, tudo ali. Né? E aí... eu consegui uma vaga. Você é a primeira pessoa que eu conheço que pintava criança. E era bom, cara. Tirava 400 conto no final de semana, pô. Um cara, moleque, não tinha nada, tinha 16 anos, pô. Comecei a trabalhar muito cedo. E aí já começou ali, né? Me colocaram numa empresinha eu entrei numa empresa de festas infantis e eu vi que a galera que desenhava ganhava mais. Aí eu desenho também, me dá um negócio desse aqui, deixa eu ir pra casa. Aí me pintei toda, hoje tá aí, né? Mas me pintei toda e cheguei, ó, eu desenho também, me bota aí, fazia balão, sei fazer balão, faço porra tudo. Daí, beleza, e aí entrei pro Distrito Industrial de Manaus, e o Distrito Industrial de Manaus, ele tem uma particularidade que se você souber aproveitar, ele te abre o mundo, literalmente. Você vai na Zona Franca? A Zona Franca de Manaus, trabalhei 10 anos na Zona Franca de Manaus. Por quê? Diferente da realidade de São Paulo, por exemplo, lá, o primeiro chefe brasileiro que eu fui ter foi em São Paulo, quando eu já era executivo. Então, todo o meu treinamento foi feito por japoneses. E os japoneses te dão... Cara, sabe o Karate Kid? Sabe, aquele negócio de limpa aqui, e aí você vai ver e é uma defesa e tal. Então, é exatamente isso. Ele não te ensina, ele te dá todas as ferramentas e fala, vai. E aí você vai. Só que ele te dá um nível de gatilhos e contra-análises que não tem na educação financeira brasileira. Né, você conseguir isolar cenários de maneira rápida e assertiva para conduzir uma operação de milhões de reais, né, no caso dessa empresa, em números globais, bilhões, trilhões, bilhões tinha. Então, foi um aprendizado muito rico. E aí, qual foi o lance que eu saquei? Quando eu entrei eu trabalhei na Coca-Cola primeiro, né? Meu primeiro emprego como estagiário foi na Coca-Cola. Eu saquei que os caras que tinham Excel em inglês, eu era do compras, né? E eu saquei que os caras que tinham Excel em inglês, eles se destacavam nas reuniões. Porque eu era estagiário. Esse cara manja, pô, eu vou colar nele. E aí colei nesse cara que tinha o Excel em inglês. E aí tive uma oportunidade absurda por conta de guitarra, de começar a conversar com o CFO da empresa na época. E eu falei, os caras do financeiro é os caras que ganham dinheiro. Porque assim, cara, quando você é criança, né? O que você quer ser quando crescer? Eu quero ser analista de modelagem financeira. Ninguém fala isso, velho. Ninguém vai para finanças porque tinha uma vocação, né? Então, eu saquei que esses caras ganhavam mais dinheiro e eu não ganhava porra nenhuma. Então, tipo, eu vou colar nesses caras aqui. Eu vou colar nesses caras aqui agora e tal. E aí... eu saí da... O cara chegava de Ferrari lá, você ficava olhando. Pô, não era não, cara. A galera tem uma visão muito errada dos financistas, assim, a maioria é tudo fodido. Porque uma vez um amigo da minha esposa falou, cara, como é que a gente ganha dinheiro sem trabalhar? Eu falei, bicho, quando você souber, me avisa, porque eu trabalho até 12 horas todo dia, pô. Então não tem essa, não. Daí eu colei nesses caras do financeiro e comecei a entender que o caminho estava ali, mas eu saí da Coca-Cola para tentar empreender.
e tomei a minha primeira porrada ali, né? Foi uma situação... Montou sua empresa? Oi? Você montou sua empresa Entrei com um sócio numa empresa e não deu certo, né? E vou deixar só isso, assim. Sociedade é um dos temas que eu toco hoje com muito cuidado quando eu estou falando com clientes da consultoria. Assim, entenda as implicações de ter um sócio. E eu vou te dar todas elas aqui, ó. Pô, vomito tudo. Não deu certo. E aí eu voltei, comecei a viver de música. E aí uma aluna minha de inglês falou, ó, tem uma vaga de planejamento e controle da produção lá na Denso. E aí eu, planejamento e controle, eu tava querendo ir para finanças, mas tô precisando de dinheiro, vamos lá. E fui fazendo todo o processo de entrevista para planejamento e controle de produção. Planejamento em japonês é kikaku. Só que o departamento planejamento em japonês significa planejamento financeiro. E aí só tinha um cara que falava inglês na empresa. E eu passei por todas as entrevistas, que seria o meu futuro chefe. E aí eu passei por todas as entrevistas de planejamento e controle da produção. Quando chegou para falar com ele, ele começou balanço, DRE, fluxo de caixa, projeção, custo pessoal. Eu falei, cara. E a gente já falando em inglês, esse cara falava japonês e inglês, eu falava português e inglês, e a tradutora falava japonês e português. Nossa. Então ela não entendeu que era planejamento financeiro, me trouxe para planejamento e controle da produção. Quando eu fui falar com ele, era finanças. E aí eu falei, olha, cara, eu não entendo nada disso. Eu nunca trabalhei com isso, mas eu gostei pra caramba dessa conversa aqui. Eu queria muito vir pra cá, assim, abrir o jogo. Deve ter moleque também, eu tinha 20 anos, 21. Eu gostei muito, quero vir pra cá e tal. E até tive a oportunidade de conversar com ele depois, dele falando, cara, assim, o que me pegou mesmo, assim, óbvio, o inglês e o Excel ajudaram. Foi ali, né, precisava ter pra dar o próximo passo. Mas eu gostei muito da tua iniciativa, eu gostei do jeito que você falou. Eu gostei da empolgação que você veio. E aí eu fui pra lá super empolgado e, cara, eu comi o pão que o diabo... Esse cara, mas é assim que aprende. Esse cara me tirou o couro de um jeito. Tá? Mano, mas eu aprendi. E pra mim era essa a oportunidade. Eu falei, cara, isso aqui não tem em Manaus. Não tem. Eu não vou conseguir sentar com um cara de planejamento financeiro depois... Para me ensinar o que esse cara tá me ensinando, eu preciso absorver, eu tô sendo pago para aprender. Eu sentei o pau, eu virava a noite lá dentro, trabalhava todo final de semana eu trabalhava, que foi ali no meu primeiro grande momento de que, cara, preciso dar um tempo. Fiquei 2 anos nessa, trabalhando sábado e domingo, né? Meu salário chegava a dobrar por conta do multiplicador de hora extra. E eu falei, preciso dar um tempo, dei um tempo. Fiquei 1 ano fora dessa empresa e o presidente me convidou para voltar para a empresa. E aí foi quando eu assumi as minhas primeiras cadeiras de executivo. Eu tinha ali os meus 23, 24 anos de idade. Novão. E foi perrengue o tempo todo. Lembro com saudade. Aprendi muito depois de tudo que aconteceu ali, principalmente sobre como trabalhar com pessoas. Eu sempre tive muita facilidade com números, mas com pessoas... o pós-denso foi um grande aprendizado, porque eu não era um cara bom, eu não era um bom gestor, eu era um péssimo gestor, inclusive. E aí, depois, na minha carreira de startups, que é até muito dinâmico, o nível que você consegue acessar de pessoas estando numa startup é diferente do nível de uma multinacional, que o nome contrata por si só. Então, contratar na startup é muito mais difícil. E ali eu comecei a entender como é que funciona o gerenciamento de pessoas, e isso acabou conversando com todo o resto da minha carreira. Mas juntando todas essas histórias, né, foram 14 anos de executivo na área de finanças. Então eu respondi na área de financeiro, contábil, fiscal. Eu não sou formado em contabilidade, fui gerente contábil, sou ainda hoje, mas fui gerente contábil por mais de 10 anos. Fiscal, compras técnicas, vendas técnicas, e planejamento financeiro e pesquisa e desenvolvimento. Então eu passei em todas as áreas do administrativo que de fato conseguem virar o ponteiro numa empresa. E aí a ideia foi colocar isso tudo em pequenos e médios negócios, né? Isso no meu 2º ano de dentro, eu falei, cara, se uma empresa desse tamanho tem esse nível de complexidade, imagina pequenos e médios negócios. E aí foi quando eu abri a consultoria e comecei a tratar com food truck, pet shop. Pois é, isso que eu ia te perguntar. Aí você estava numa empresa gigantesca, não é muita diferença, não?
É absurda. Como é que você conseguiu sair de realocar isso tudo para uma empresa menor, pequena, igual você falou, um food truck? E aí qual era o segredo? Era eu pegar tudo aquilo que eu aprendi e voltar naquela frase que eu vivo falando, qual é o mínimo de governança que você tem que ter para não parar o crescimento. Então uma multinacional não só vai ter as ferramentas corretas, ela vai ter uma porrada de ferramenta supérflua, né? Uma porrada de ferramenta que, cara, isso aqui não vai dar em nada, e a gente sabe disso. E aí, mas quais são as boas? Então, por exemplo, esse controle pelo caixa, eu entendi olhando uma multinacional. Eu falei, então se eu só olhar o caixa, eu consigo ver o giro do estoque aqui funcionando ou não. E eu sei, e aí tinha variação cambial, tinha transfer price no meio, tinha um monte de muito coisa mais complexo, que eu isolava e falava, se você fizer só isso aqui, fica bonzão. E aí é óbvio, o primeiro cliente que eu peguei, eu fazia controle de qualidade pro cara. Né? Então você vai refinando o produto também. Qual né? foi o primeiro cliente que você pegou? Meu primeiro cliente foi um pet shop. E aí o cara me pediu para ir lá contar o estoque dele. Aí eu falei, não tá no escopo, cara. Não, mas peraí, você não faz essa gestão e não sei o quê. E fazia procedimento. Eu falei, cara, não agregava em nada. E aí eu fui refinando, até começar a falar de estratégia de finanças. Só estratégia de finanças. Eu tinha passado em uma parte de outras áreas. Né, entendo de compras, entendo de vendas, e num volume, entendia na época num volume muito mais alto do que a realidade de um pequeno e médio negócio. Então deixa eu falar só de financeiro. Vamos ver o que sai aqui. E os outputs são maravilhosos. Assim, eu até brinquei contigo que eu gosto muito do financeiro de rua. Né? Então quando você começa a mexer num negócio que muda a vida de alguém, é diferente de você mexer num negócio que gera milhões, que te bota numa cadeira e que te dá toda a pompa, que é legal também, mas que é vida, né, cara? Que é mais uma linha no balanço consolidado de uma multinacional. Né? Aqui não. Pô, teve um exemplo que conversa até desse lance do comercial com o financeiro. Né? E essa eu posso até falar a cliente, né, que hoje é minha sócia na Cashtrack, então ela já é minha cliente há mais de 10 anos. E uma das primeiras reuniões eu peguei o custo de dívida dela 7,68%, 100 mil captados. E eu falei, rapaz, eu conheço uns caras aqui, até que não é nem banco que ia te emprestar por menos, né, e tal. Mas o que eu fiz? Fui no banco, e fui em outro banco, que na época estava com taxas muito agressivas, e falei, eu quero refinanciar isso aqui, eu vou trazer a dívida para você. E o cara, beleza. Então, o cara estava com 7% de dívida. Era 7% de dívida, 100 mil captado. E aí, a primeira proposta desse outro banco foi 1,68%. Né? Então aí já você vê um gap absurdo, né? A gente está falando de juros compostos. E aí a própria dona foi lá e falou com o banco que estava a 7 e o banco reduziu para 1,67. E eu falei, tá, agora me dá aqui o telefone dele que eu vou falar com esse cara e a gente vai ajeitar seu negócio. Aí cheguei com o cara e falei, 1,67 ele é excelente e tal. Eu falei, tá, mas eu quero 200 mil agora, não quero mais 100, me dá 200. Eu, beleza, e deu os 200. Quando ele deu na mão da empreendedora, ela virou pra mim, tá, e agora o que eu faço? Eu falei, sei lá, cara, eu não entendo teu negócio. Eu tô com o carro. Não, bota esse negócio pra rodar, né? Bota esse dinheiro pra fazer mais dinheiro. E aí vamos conversar aqui. Então a gente, sempre que ela tinha uma nova ideia, a gente ia, voltava nas etapas de planejamento, passava nos 6 grandes pilares e entendia como aquele negócio deveria evoluir. Mas o fato é que ela cresceu muito e de maneira muito estruturada, entendendo um nicho de negócio que é dentro dela, porque é o que eu falo na consultoria. Eu sou um médico de empresas. Eu não sou o personal trainer. Mas cara, como é que a pessoa consegue enxergar isso? Que você falou, tem uma dívida aqui de 7%. Um cara que não conhece, não sabe os caminhos, é muito difícil ele chegar nessa... Sim, mas ele tem que começar a quebrar. Até nesse último podcast que eu fui, o cara tava, não, mas o cara não sabe. A minha metodologia, o que eu proponho é qual é o mínimo que você tem que saber. E é muito mais fácil você pegar um extrato e conseguir separar em 6 grandes grupos do que você fazer uma faculdade de contabilidade, você fazer uma pós-graduação em finanças. Então eu tô falando, cara, faz hoje, começa hoje. Pega o teu extrato e se você for hoje para Cashtrack, já vai estar separado, inclusive com o seu planinho de contas. E por um preço super acessível, inclusive. É o merchan aí. Né? Por um preço super acessível. E pior que é mesmo, porque é barato demais. A ideia é essa, não tem que ser caro, porque é uma metodologia, não tem complexidade. É uma metodologia, então a gente dispõe as informações de modo que você entenda. A gente te leva por uma rota de preenchimento de modo que você não erre. Então, voltando na metodologia japonesa aplicada a pequenos e médios negócios, a Cashtrack utiliza uma ferramenta chamada de Pokayoke, que é a prova de erro. Então, como aplicar um Pokayoke em pequenos e médios negócios?
Na cash, eu te boto o extrato e aqui em cima eu boto caixa. Toda hora você está olhando para o caixa. Diferente de outros sistemas que te botam um fluxo de caixa em outra tela da tua tela de preenchimento. E aí o que acontece? Terminou de preencher o teu extratinho ali, o caixa tem que estar batendo. Ou seja, a probabilidade de você ter preenchido errado é muito baixa. Entrou para o segundo step de análise, vai lá no nosso resultado sintético, que é onde a gente consolida tudo. A gente começa a te dar highlights, te aponta quais são os seus maiores gastos. A gente pinta eles de amarelo para você. Então, opa, se eu tenho uma linha aqui, o meu maior gasto sempre é o aluguel. Ela vem, aluguel. E aí, num mês, não pinto o aluguel e pinto outra linha, opa, talvez esteja alguma coisa errada. Deixa eu olhar. Ou seja, mais um Poka-yoke. Então, na nossa metodologia, a gente traz o empreendedor para preencher rápido e para preencher certo. E quando ele faz isso, ele começa a separar essas 6 grandes contas que eu mostrei. Num gráfico em cascata, logo que ele abre a plataforma. Então, eu tenho receita, impostos, variáveis, margem de contribuição, gastos fixos, gastos com o pessoal, dívida e resultado. Antes da dívida, resultado operacional, ou seja, se a sua operação está dando dinheiro ou não. E com isso ele consegue, inclusive, tomar a decisão mais rápida, né? Porque é uma coisa que pode quebrar o cara. Quando ele viu o que está acontecendo, já pode ser tarde demais. Perfeito. E aí você tem dois grandes gráficos que você precisa entender. Cascata, que é esse que vai quebrando as despesas, e tendência. Tendência, um dos meus chefes, Bernardo Son, trend is very important. Trend is very important. E aí toda hora ele estava olhando para a tendência, saca? Por quê? Porque vamos entender a tendência, o que está acontecendo nos últimos 6 meses no seu negócio. Então isso te dá muita informação para você tomar a decisão para frente, porque esse é o X. Se você para no relatório contábil, você tem, e suponhamos que ele esteja 100% correto e acurado, você tem um excelente retrato do para trás, né, do que aconteceu. O que você faz com essa informação para frente é o que vai determinar o seu crescimento. E é aqui que a gente ataca. Então aqui a gente quer ajudar o contador, quer ajudar o BPO, preencheu rápido, tá tudo certinho, fica tranquilo. E inclusive essa informação é muito valiosa, a gente vai já chegar na dívida falando sobre essa informação de novo, mas contigo eu quero conversar do caixa para frente. Do caixa para frente, quais são os teus próximos passos? Você entendeu quanto sobra na sua operação? Maravilha, agora vamos falar de planejamento. Depois que você entender quanto sobra, a gente vai falar de planejamento. Inclusive eu tive um cliente na consultoria que já tinha um faturamento significativo, tinha 700 mil reais de faturamento, e ele estava com uma consultoria de São Paulo e não estava sobrando nada. Né? Uma consultoria robusta, até chique. E competência, e governança, e contrata um monte de gerente, não sei o que, e KPIs, e OKRs, e CAC, LTV, e o cara me mostrando aquilo tudo empolgadão. E eu falei, cara, quanto tem no caixa hoje? Que ele tá tudo empolgado, mas não tá sobrando dinheiro. Quanto tem no caixa hoje? Ele, pô, não sei. Não sabe. Vamos fazer o seguinte, pega todo esse bololô aqui, para de pagar, porque isso são plataformas, né? Para de pagar essas ferramentas tudo aqui. Vamos olhar o teu caixa e ver quanto tem lá. E aí a gente fez a segregação em 6 grandes contas e eu falei, cara, tá aqui. E perceba que o caixa dele tinha 800 linhas. Mas se você faz uma análise assertiva, segregando em 6 grandes grupos, você vai entender minimamente como endereçar o problema. Não quer dizer que você vai resolver. Mais uma vez, o número é a linguagem. Ele não é a solução. É como você lê aquela empresa. Eu falei, você entende que é aqui, e a gente vai atacar esses 4 pontos. Beleza? Base caixa, por quê? Mais uma vez, operação que não precisava de mais de 30 dias de giro de estoque. Toda vez que a operação precisa de 30 dias de giro de estoque, a probabilidade da competência ser totalmente inútil é muito alta. Então esquece a competência, vamos para o caixa, vamos olhar o caixa. Ah, mas eu tenho quantos a pagar, quantos a receber. Pluga eles no teu caixa, vê quanto que isso vai dar lá na frente. Vamos embora. E aí fizemos isso, resumindo, o cara tá comigo, né, há 1 ano e meio e já cresceu 10 vezes. Fui eu que fiz isso para ele? Não, de jeito nenhum. Porque tem muito lance do perfil do empreendedor, né? Assim, nesses 12 anos de consultoria, eu consegui identificar 2 grandes perfis. Né? Primeiro, é um excelente comercial. O cara vende gelo no Alasca. Né? Ele bota gelo no Alasca para vender. O segundo, é um excelente cara de produto. Então ele entende muito do produto dele, ele sabe como garantir a qualidade, ele sabe quem é o melhor fornecedor. O que nenhum desses 2 caras tem? O financeiro. Então como que eu ensino o financeiro para esse cara de modo que ele não fuja muito da realidade dele, que ele não tenha que fazer uma faculdade para entender, olhando pelo caixa, segregando em 6 grandes grupos.
você vai entender. Esse cara, por exemplo, era um excelente comercial. Quando ele viu o número, ele falou, é isso? São essas linhas? Eu falei, Boa, ele cresceu 10 vezes. Ele cresceu 10 vezes em 1 ano e meio. É óbvio, aí entrou dívida, mas aí já entra no aspecto da consultoria, que é quando eu tô com o cara, e aí eu vou otimizar o fluxo do dinheiro para ele, fazendo dívida de maneira estruturada, de maneira pensada, com estratégia. E aí ele pegou isso aqui e disparou. Eu não vou fazer o cara crescer, mas eu vou apontar o caminho, sem dúvida, na Cash Track e na consultoria. Que também é Cash Track, que a gente chama de Cash Track Consulting, né? Que é onde eu atendo clientes de maior porte. E eu falo muito sobre franquias, né? Já atendeu franquias? Já atendi bastante franquia, cara. Qual que é a sua visão hoje sobre essa parte financeira que as franquias muitas vezes entregam até para os franqueados, né? Então, não estou nem falando dela como estrutura, mas e para os franqueados. Olha só, a franquia, primeiro você tem que entender o que ela entrega, né? O que uma franquia entrega? Ela entrega um produto formatado, ela entrega um processo, mas ela não te entrega gestão. Você vai ter que fazer. A maioria acha que entrega, mas não entrega. Entende? Então é uma discussão sensível de você colocar a franquia numa posição onde. E assim, os clientes de franquia é aquele cliente que procurou a rota mais rápida, né? Assim, dos que eu vivenciei, tá? Grande parte deles foi o cara que procurou a rota mais rápida. Então, ele não tinha aquela vivência de gestão, ele não tinha vivência de produto e não tinha vivência de processo. Então é sensível, né? Daí o que acontece? Existe uma complexidade adicional na franquia porque ela te cobra por aquela marca. Ela te cobra por aquele produto que ela está colocando à disposição. Então, essa cobrança é variável. Então, se você não tem uma gestão assertiva em cima desse produto... Pois é, e entrariam os gastos variáveis. Entra em gasto variável. Fundo de promoção, tudo isso. Perfeito. E aí o cara vai misturando aquele um monte de linha, falando de contabilidade, jogando para o marketing. É variável, cara. Isso é variável. Gerou receita, gerou custo. Então é variável. Separa assim, né? E é muito difícil, assim. Eu tenho clientes que tomaram tombos absurdos com franquia, como eu tenho clientes que ficaram ricos com franquia. Qual é a diferença desses caras? Entender que a gestão é dele. Então, assim, não tem como negligenciar o financeiro, seja franquia ou não. Agora, também não precisa ser ciência de foguete, né? O segredo de você fazer uma gestão assertiva do fluxo de caixa vai te dar todas as ferramentas que você precisa. Hoje na Cash, a gente tem franquias que são parceiras da Cash. Por quê? Porque identificaram valor em trazer o fluxo de caixa para o cara. Então foi iniciativa da franquia, pô. Eu achei sensacional. Eu não tinha formatado esse produto. Pô, eu tenho muita dificuldade de entender se o meu franqueado tá saudável, né? Eu não sei se o número tá certo. Eu tenho dificuldade de acessar esse cara. Sabe o que esse cara fez? Plugou a Cash Track dentro da franquia dele. Então já comprou uma base de licenças significativas, o que reduz ainda mais o preço. E aí a gente conseguiu fazer uma parceria super bacana. Franquia. Mas assim, a franquia tem a sua facilidade e o seu desafio. Né? O desafio da franquia é você tem mais variáveis do que se você abrisse o seu próprio negócio. A facilidade é você tem uma marca consolidada que pode te gerar mais receita do que você tentar fazer por conta. Então não tem resposta certa. Né? Não tem como a gente falar faça esse ou faça esse. Não, cara. Eu vi caras quebrarem e darem certo nos dois mundos. Indo por conta e dentro de franquia. E dando muito certo dentro de franquia também. Então esse é um ponto que é complicado, né, cara? Assim, a gente conversou bastante sobre números de franquia e é sensível. Você precisa entender primeiro o seu número para depois entender se foi algo com a franquia de fato. Franquia de fato. Essa colocação que você fez é interessante. Você precisa entender realmente se o problema é com você ou se é com a franquia, porque existem realmente algumas franquias que elas não funcionam. Por mais que você seja um ótimo gestor, entenda tudo de finanças, de tudo, não tem produto, né? Você vai ter aí você vai ter a faca e o queijo na mão para acessar todas as ferramentas que você precisa para reaver o seu dinheiro, para fazer o que tiver que ser feito. Mas você tomou a iniciativa. Você pode até provar que existe uma inviabilidade financeira. No modelo, né? No modelo da franquia. Exatamente. E aí pegar um gap de alguma coisa que está acontecendo ali dentro. Agora, por exemplo, tive clientes que foi assim, uma senhora comprou uma franquia, largou ela lá e foi embora para casa.
Não vai dar certo, cara. Você pode ter o produto mais formatado que seja, não vai dar certo. Então, se você não consegue fazer o mínimo do controle, e tudo isso que eu estou falando agora, para todos os clientes da CashTrack, vai levar entre assim, no momento inicial vai tomar 1 hora do dia do cara, ou 1 hora da semana do cara, no segundo momento vai tomar 5 minutos. Eu controlo as minhas empresas pela CashTrack. E eu não tenho problema nenhum, eu vou lá, subo o meu extrato, desço, faço as classificações, olho o gráfico de cascata, beleza, é aqui que eu tô. Fecho e vou embora. É para isso que serve o financeiro. O financeiro pró-negócio, a gente vê muito esse movimento agora dos CFOs, né, que são os Chief Financial Officers, né, que é a última cadeira do financeiro, se tornando CEOs. Por quê? Porque esse cara entendeu que o jogo mudou. Não adianta mais ficar falando de balanço, de DRE, de auditoria, de transfer price, de custo médio. É como eu pego todos esses dados que eu tenho na mão e faço o negócio crescer. Então, adaptando isso para a realidade de pequenos e médios negócios, tem que ser a mesma coisa. Como que eu pego o meu extrato e faço o meu negócio crescer? É aí que está o desafio. Que aula. Eu espero que tenha curtido. Cara, eu sou um péssimo vendedor, mas eu sou super empolgado. E você, por exemplo, a gente fala que a franquia ela não entrega gestão, mas muitas franquias já te entregam uma dívida, né? Então, assim, igual você falou, uma dívida tem que ser pensado, né? Perfeito. Bem feita, né? Vamos dizer assim. O principal problema é esse, né? Você não saber como funciona o mundo das dívidas, né? E quando eu faço análise de riscos, por exemplo, que eu vejo que o cliente ele não tem dinheiro mesmo, muitas vezes para comprar aquela franquia e já vai entrar com uma dívida, cara, já manda acender a luz, porque o que você falou aí, por exemplo, o cara não sabe como é que ele vai entrar naquilo ali, aquilo é a melhor opção? Ele já vai entrar com mais uma linha, né? Exato, você já sai perdendo, você já saiu devendo. Essa é a também grande caminho andado pro cara se ferrar, cara. Sim, e aí o que o cara faz? O cara pega o modelo da franquia, que a franquia passou, pluga a dívida na última linha e fala, beleza, vamos. Não é assim que funciona. Então, assim, uma excelente referência, por exemplo, para o cara que está querendo começar nesse mundo de franquias. Pega o modelo da franquia e começa a testar cenários dentro desses 6 grandes grupos. Pô, se a minha receita cair 50%, quanto que fica o meu variável? Vai cair 50%, vai bater em tanto? Esse fixo aqui eu consigo reverter? Eu consigo... Tem como eu trabalhar com menos pessoas, diminuir o aluguel? Não tem, então cuidado. Então aqui, tá, então cair 50% eu tô com problema, mas e se cair 10%? E se cair 20%? Então eu tô olhando 6 linhas, né? Eu tô olhando 6 linhas, eu tô olhando um fluxo de caixa de 6 linhas. Né? E aí, óbvio, se você usar ferramentas como a CashTrack, vai quebrar para você e vai te mostrar mais linhas, mais detalhes, mais análises. Mas se você fizer essas 6, você começa a planejar para ver se a dívida cabe ou não. E aí é até legal uma consultoria para isso, né? Uma consultoria que trabalhe com franquia, que já tenha uma boa vivência de quanto aquela franquia gira, né? De quanto sobra numa franquia daquela. Né? E, opa, isso aqui cabe? Não, isso aqui não cabe, cara. Porque se você pega uma dívida... Eu tive um chefe aqui em São Paulo que chamava de bebê até. Falava, bebê, dinheiro caro é o dinheiro que a gente não tem. Mas por quê? Porque ele sabia olhar a dívida dentro do resultado da empresa. Ele sabia olhar a dívida dentro do caixa. Então o que é uma dívida cara? É uma dívida que não dá para pagar. Então se tem uma dívida com custo alto e o meu caixa suporta ela e me sobra o que eu quero, ela não é cara. Ela é do jogo. Não é uma dívida cara. Eu mesmo entrei numas... que hoje eu nem sei como é que eu entrei. Eu fico pensando, eu falo, meu Deus, eu era muito louco. Eu fiz isso? Porque eu não tinha essa visão financeira, né? Assim, de pensar, cara, quanto que eu tenho que vender para pagar essa prestação daqui a um ano que eu tenho. Não tinha muito isso, é muito na louca, assim. Eu ia lá, peguei o dinheiro e não era pouco não, tá? Montei uma academia. Nossa, custo fixo lá em cima, era loucura financiamento. Total. Tendo que trabalhar com professor PJ. Vou te falar, cara. Se eu olho hoje e falo já vi academia também. Era muito louco. Já vi academia também, cara. Já vi. Mas por que a gente não tem essa questão de educação financeira hoje dentro? É cultural nosso. A gente não existe isso muito no Brasil, né? Cara, assim... Você mesmo que trabalhou com os japoneses lá. Trabalhei, muito mas isso, assim, né? Inclusive já dei consultoria nos Estados Unidos também. E assim, você vê que o nível de qualidade do número é diferente. É diferente. Existiu uma preparação ali para que o número chegasse para mim mais limpo. Então, realmente, é um ponto
né, não sei se só, mas de fato no Brasil, que a educação financeira é complexa demais, cara. E assim, os caras que eu mais vi darem certo sabiam fazer muito bem porcentagem regra de 3. É só isso aqui, pô. Essas duas, você planeja qualquer negócio. Sabendo olhar análise vertical, ou seja, 10, 5, 100%, 50%. Isso é análise vertical. Só isso, se você sabe isso. E então se eu tenho 10 e eu gasto 50, se eu vender 20 eu vou gastar 100. É óbvio que isso não é uma máxima, mas é um plano. Então você começa, aí você, o que é o plano? O que é fazer um plano? Não é futurologia, não é saber quanto você vai ganhar em dezembro de 27. Montar um plano é saber o que você tem que fazer para ganhar aquilo em dezembro de 2027. Então por isso que o plano é tão importante. Por quê? Porque você começa a construir em cima dele. Opa, saiu um pouco, vamos embora, a gente volta. Então o plano te dá uma visão dos seus próximos passos. E ele não precisa ser complexo. Se você tem receita, impostos e variável, isso aqui vai ser tudo proporcional. E aí você tem gastos fixos, gasto pessoal e a dívida. A dívida é o que você vai plugar quando isso aqui tudo estiver pronto, né? Se estiver fazendo plano. O fixo não muda, então ele anda, né? A gente fala que assim, os variáveis crescem proporcionais à receita. Então se você tiver num gráfico de 2 eixos assim, você vai ter a receita subindo aqui e o variável acompanhando aqui proporcionalmente. Os fixos e os gastos pessoais não diretos são em escada. Então eles acontecem em escada. Ou seja, eu vou segurando minha operação até que ela trava aqui, tem um gap onde o meu custo fixo aumenta significativamente. Preciso mudar para um escritório maior, preciso trazer outros prestadores de serviço para minha operação. Então, tem aqui. E a mesma coisa o gasto pessoal, ela vai em escada. Tem um salto. Então você consegue entender o futuro do seu negócio olhando 6 grandes linhas. Você que nessa sua vivência de consultorias, você vê muito essa questão da mistura de pessoal com jurídico, vamos dizer assim, que é o que mais acontece hoje, né? Vejo, e até um ponto que você comentou, né? Assim, isso é um erro capital, né? Isso é um problema crônico de pequenos e médios. Saltar o caixa. Será? Qual linha que entra o assalto daqui do caixa? Exato, é aí que tá perfeito, exato. Então assim, você vive o mundo das franquias, você conhece uma porrada de empreendedor. Todos os que dão certo não misturam, todos eles não misturam, pessoal com PJ, ou eles misturam? Cara, eu vou te falar que o certo é não misturar. O certo é não misturar, mas o certo é o mundo ideal perfeito. Mas eu confesso que a maioria mistura. A maioria mistura. Então, cara... eu mesmo misturei muito. E deu errado, assim, porque eu misturei... do negócio. Eu tinha controle. Eu misturava, mas tinha controle. Perfeito. Então, se você está segregando aqui, uma linha de gasto fixo lá dentro da sua operação é sua. Então, o Simples te dá essa... Mas hoje é quase um sacrilégio você falar isso. É um sacrilégio que não faz sentido, pô. Ninguém faz, cara. Ninguém... Assim, alguns fazem, mas a maioria não faz, cara. Então, pequenos e médios negócios têm a premissa de misturar. Eles têm a premissa de... Eles podem. O problema é não controlar. O grande X você vai estar tirando um elefante aí das costas de um monte de gente. Você segrega, né? Assim, cara, não, agora eu vou começar a tirar 2. Quanto eu posso tirar do meu negócio? Só dá para entender se só você posso tirar o meu Prolabore. Tiro Prolabore. Cara, você abriu o negócio para ser CLT? Não, pô, quem vai ficar tirando Prolabore? Tira dividendo, pô, tira da última linha mesmo. Não faz sentido, entendeu? O problema é que o cara que está advogando esse tipo de coisa nunca viveu a realidade de 100 caras igual a ele. Não dá para não misturar, é do jogo. Agora, se você não controla, vai virar uma bola de neve, vai virar um problema. Ele quebrar. Agora, se você controla, você começa a segregar, você começa a evoluir, você começa a ter dinheiro, você começa a contratar mais gente. E aí, eventualmente, você começa a separar. Mas você está falando do cara que venceu, pô. Né? E a gente está na briga para vencer. Então, não faz sentido, sabe? Esse é um ponto que para mim é muito... É intangível, é de quem não vive a realidade de um pequeno negócio. Tem como fazer, só segregando da maneira correta, cara. Cara, que aula! Que aula! Infelizmente, nosso tempo tá acabando. Pô, cara, eu adorei esse papo aqui. Mas foi sensacional. Eu te confesso que
3 horas a gente ia ficar falando, 3 horas falando aqui dentro. Foi muito bom. Bernardo, queria te agradecer demais com a sua presença aqui. Foi um prazer te receber aqui. Hoje a gente tem aí uma parceria, a Franquia de Fato, com a Cash Track. E eu falo que as parcerias que eu tenho são pouquíssimas. E eu realmente faço parcerias com quem eu acredito, né, que realmente vai levar um benefício para quem me segue no canal. E você foi um deles, né, cara? Assim, e aqui eu acho que comprovou isso de uma maneira que, sem deixar nenhuma dúvida. Cara, eu fico, primeiramente, obrigado, Otávio. Foi um espaço muito gostoso pra gente trocar uma ideia. Foi muito bacana a gente conseguir conversar esse momento aqui. Fico muito feliz de ter passado essa percepção. É o que eu comento, inclusive, com o nosso time comercial, que eu sou um péssimo vendedor, mas eu sou realmente apaixonado pelo que eu faço. Mas isso vende. Isso vende. No primeiro momento não vendeu, não. O João, que era o nosso head comercial, ele me tirava das agendas de venda, porque chegava o cara, mas não tem isso, não tem aquilo. Eu falei, cara, faz o seguinte, contrata o cara. Aí eu vendendo o produto. Aí o João vira pra mim, ele, bicho, talvez seja melhor tu não entrar mais nessas agendas, não. Eu falei, eu tenho essa paciência. Sabe que ele me vende uma caneta. Você quer uma caneta? Não, então pra que você quer que eu te venda uma caneta? Não é comigo, eu não sou esse cara, pô. Eu não sou esse cara. Você não quer, beleza. Mas assim, eu tenho um produto que realmente não tem no mercado hoje. Né? Hoje não tem uma ferramenta que te entrega o meio do caminho de maneira assertiva para que você consiga tomar decisão, cara. É isso que a gente propõe na Cash. E eu fico muito feliz de ter conseguido passar essa mensagem aqui hoje e demonstrar que ela não foi fruto de 2, 3 meses de pesquisa. São 12 anos tratando com todo tipo de empreendedor possível. Mais de 100 já passaram entre consultoria e, óbvio, né, nesse volume de 100 tem muita mentoria. É muita gente que tem a oportunidade de conversar comigo por 2 horas, né? Uma mais uma ali. Então, mas são 100 negócios que eu olhei, troquei ideia, olhei número. Então, é isso que a gente está levando para dentro da Cash Track. É sensacional, gente. Maravilhoso. E é isso aí, pessoal. Infelizmente terminou mais um episódio. Já convido de antemão para que volte aqui para a gente possa depois discutir outros assuntos aí que vai ser bem interessante. Peço a vocês que estejam assistindo o canal que se inscrevam aí rapidinho. Ajuda a levar a informação, a crescer o canal. E é bem positivo. E não se esqueça, se é franquia tem que ser de fato. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado. Posso só passar as minhas redes sociais? Tranquilo? Temos tempo? Temos tempo. Então vamos lá. Primeiro, www.cashtrack.com.br é onde você consegue acessar o aplicativo. Cashtrack.app no Instagram, Facebook, TikTok. E Bernie Ataide no Instagram. Espero todos vocês lá. E finanças não tem que ser ciência de foguete. É para ser mais fácil. Grande abraço.